Bom, galerinha, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da equação do primeiro grau, lembrando que uma sentença matemática passa a ser uma equação sempre que houver um termo desconhecido e um sinal de igualdade. Por exemplo, 2x mais 1, ou apenas o x mais 1. Isso seria uma sentença matemática. Percebam que eu tenho um termo desconhecido, um valor numérico que eu não conheço, porém eu não tenho uma igualdade. Portanto, isso não é uma equação. A partir do momento que nós colocamos uma igualdade, aí sim nós tornamos essa sentença matemática uma equação. Então, de novo, qual é a diferença entre uma sentença matemática e uma equação do primeiro grau? Para que seja equação, é necessário que nós tenhamos um termo desconhecido, representado por uma letra, e um sinal de igualdade. Aqui eu tenho uma equação. Não é equação, tem valores que eu não conheço, porém eu não tenho uma igualdade. Também não é uma equação, é uma inequação, ó, não é um sinal de igualdade. E aqui nós teríamos uma equação, porque eu tenho um valor desconhecido e o sinal de igualdade. Então, toda sentença que possui um termo não conhecido, representado por uma letra, e um sinal de igualdade, é chamada de equação. Por que equação do primeiro grau? Nós dizemos que uma equação é do primeiro grau sempre que o expoente da nossa incógnita, da nossa letra, é o número 1. Né? Então, por exemplo, x mais 10 igual a 12. Percebam que como eu não tenho um valor numérico aqui, ó, o expoente do meu x é o 1. Portanto, nós teríamos uma equação do primeiro grau. Caso o expoente fosse o número 2, seria uma equação do segundo grau. Se fosse o número 3, teríamos então uma equação cúbica e assim por diante. O que determina o grau de uma equação é o expoente, que o nosso termo desconhecido, a nossa letrinha, que sempre recebe o nome de incógnita, carrega. Tá? Então, nesse caso, nós teríamos uma equação do primeiro grau, porque o grau da minha letra é o número 1. Quando não tem ninguém, expoente 1. Bom, o que seria resolver uma equação do primeiro grau? Resolver uma equação seria determinar o valor desconhecido. Né? Então, por exemplo, vamos lá, resolução. Tem aqui uma equação simples, x mais 3 igual a 8. Resolver essa equação significa descobrir qual o valor de x que tornaria essa igualdade verdadeira. 5, né? 5 mais 3 seria 8. Mas qual o processo matemático que nós utilizamos na resolução de uma equação? Geralmente eu costumo brincar que a gente sempre tem dois times, tá? Aqui eu vou chamar de time das letras. E aqui, ó, eu vou chamar de time dos números. Observando aqui o nosso primeiro time, ó, eu tenho um jogador que não faz parte dele. Vocês percebem? Ó, isso aqui é número. Então, esse jogador tem que ir para o time dele. Então, ele vai voltar para o time dos números. Aqui vai ficar apenas os jogadores que são letras. O meu x. Igual o jogador que nós já tínhamos do lado de lá, que seria o 8. E nós estamos levando um novo jogador para lá. Aqui, ó, geralmente eu sempre brinco da seguinte forma. Se o meu jogador troca o time, porque ele está saindo do time de letras para o time de números, a gente vai trocar o sinal. Porque se o jogador troca de time, ele troca de camisa. Se a camisa dele era mais, trocou de time e a camisa vai ser menos. Então, isso significa que o valor de x,
que tornaria a nossa equação verdadeira seria o número 5. Tá? Um exemplo bem simples de equação. Lembrando que resolver uma equação é determinar o valor que nós não conhecemos. Nesse caso, o valor de x. Letras de um lado, números do outro e desenvolvemos os cálculos pertinentes aí. Um outro exemplo aqui, uma outra situação. Temos uma equação do primeiro grau, letras, né, que são os termos que nós não conhecemos, e um sinal de igualdade. Como que nós resolvemos? Tudo que é letra no time das letras e tudo que é número no time dos números. Aqui nós já temos 2x. O x que era positivo, quando a gente troca de time tem que trocar a camisa, né? Ficaria negativo. Igual o jogador 10 que já se encontra do lado de lá. E o jogador 3 que jogava com a camisa positiva, trocou de time, camisa fica negativa. 2x menos 1x, sobra 1x. 10 menos 3, 7. Então, o 7 seria a solução da nossa equação, tá? Fazendo um teste, ó. O x vale 7. Então, nós teríamos 2 vezes o x, que é 7, mais 3. E o resultado, 17, mais 10. 2 vezes o 7, 14. 14 mais 3, 17. X é 7, mais 10 também daria 17. Então percebam que realmente o resultado numérico do nosso primeiro termo é igual ao resultado numérico do nosso segundo termo. Mais uma situação. Como sempre, né, a gente primeiro vai trazer letras para um lado e números para o outro. Ó, x, lado das letras, número, lado dos números. Teríamos aqui um 3x, era positivo, ficou negativo, 16. O 1 que era positivo, passou negativo. Então, nesse caso, nós teríamos 3x menos 1x, 2x. 16 menos 1, 15. Percebam aqui, ó, que eu continuo com o número atrapalhando a minha incógnita, tá vendo? O 2 ele está atrapalhando o meu x. Só que eu não posso jogar ele para lá porque esse 2 faz parte do meu x. Ele é uma coisa só, ele é um único número. Qual é a ideia que a gente tem que aplicar quando nós chegamos nesse tipo de situação? Eu observo o número que atrapalha a minha letra, ó, quem atrapalha o x é o número 2. Então eu vou dividir por 2. Como é uma igualdade, se eu dividir o primeiro lado por 2, eu sou obrigado a dividir o segundo lado por 2 também. Aqui eu posso anular os dois valores, ó. Sobraria o x. E aqui, como eu não consigo dividir 15 por 2, o resultado não seria um número inteiro, eu posso manter a minha fração. 15 dividido por 2. Então, qual seria a solução dessa equação? 15 sobre 2. Ah, professor, mas eu quero dividir o 15 por 2. Eu posso? Pode. Ficaria x igual 15 dividido por 2, 7,5. Então, quem prefere realizar a divisão, sem problema. 7,5 é o mesmo que 15 sobre 2. Poderia parar aqui? Sim, eu não quero dividir a fração. Vou encerrar aqui, tá certo? Ah, mas eu quero dividir, também estaria correto. Tá? Um último exemplo aí para a gente finalizar.
É equação do primeiro grau, porque nós temos valores desconhecidos e um sinal de igualdade. É primeiro grau, porque o nosso maior expoente é o número 1. Como que nós resolvemos? Tudo que é letra de um lado, tudo que é número do outro. Então aqui ficaria 4x. Tem o x positivo aqui, vou deixar ele no cantinho dele, porque ele se encontra no time correto. Vou trazer o 13, ele era positivo. Troquei de time e troco de camisa. O 17 se encontra do lado de lá. O 1, que era negativo, troquei de time e troca de camisa. Toda vez que a gente trocar um valor numérico, a gente vai trocar o sinal. Tudo bem? Bom, agora, nós temos 4x mais 1x. 5x menos 3x igual a 18. Tenho 5, tiro 3, sobram 2. Chegamos na mesma ideia. Quem atrapalha o meu x é o número 2, então eu vou dividir por 2. Se eu dividir por 2 de um lado, eu sou obrigado a dividir por 2 do outro também. Aqui nós podemos finalizar. X é igual a 18 dividido por 2, 9. Então a solução do nosso sistema seria o número 9. Tá? Uma outra observação que às vezes o pessoal faz muita confusão em relação aos números e às letras é essa aqui, Quando eu falo letra, quando eu falo número, o que é um número? É o valor numérico sozinho, tá? Aqui todos conseguem visualizar que é o número 6, aqui todos conseguem visualizar que seria o número 10. Ah, professor, mas o 5 também é número. Esse 5 aqui, ele não é número, esse 5 é letra. Tá? Por que ele é letra? Imaginem vocês que todas as vezes que eu fosse trabalhar com um número muito alto em relação à letra, eu fizesse assim, x mais x mais x. Quantos x eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ao invés de colocar 5x dessa forma, eu substituo todos eles por 5x. Então percebam que quando eu falo números de um lado e letra do outro, por que esse 5 não vai para lá? Porque esse 5 não é número. Ele é letra. É a quantidade de vezes que nós utilizamos essa letrinha. Por exemplo, 3y. Eu não vou fazer assim, y mais y. Não. Aqui eu tenho 3y. Então percebam que esse 3 não é número, ele é letra. É a representação da soma dessas 3 letrinhas. Tudo bem? O último exemplo, então, para a gente fechar. Eu falei que aquele era o último. Mais um para a gente fechar com chave de ouro aí. Posso mudar a letra, tá? X, Y, A, B, a letra não importa. Por exemplo, 3B menos B igual a menos B mais 16. Todas as letras de um lado. Lembra que o 3 não é número, é letra, né? Eu tenho 3 Bs, vou trazer esse carinha para cá também. Então aqui nós vamos ficar com 3B menos B. Era negativo, passou para cá, fica positivo, igual a 16. Tenho 3, tiro 1, fico com 2, somo B igual a 16. 2B mais B, 3B igual a 16. Quem atrapalha é o 3, então nós vamos dividir por 3. Quem atrapalha, o número que eu faço a divisão no primeiro eu tenho que manter no segundo, divido por 3 também. Finaliza, B é igual, dá para dividir 16 por 3? Não de maneira que esse número fique inteiro, então eu posso parar na forma de fração. Tudo bem?
É isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar algum comentário que depois eu vejo. O que eu faço, eu regravo uma aula de uma maneira mais simples para vocês entenderem, tudo bem? Então por hoje é só, boa sorte a todos.